Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo número 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 18. E desde já eu já agradeço por essa rica oportunidade de poder ministrar a santa, gloriosa, inerrante, infalível palavra de Deus. Romanos 8, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se manifestar, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Meus irmãos, baseado aqui nesse texto da palavra de Deus, eu gostaria nessa noite falar sobre a liberdade. E quero destacar três coisas. Primeiro, o Deus da liberdade. Segundo, o Cristo da liberdade. E terceiro, o Espírito da liberdade. E começo falando que o Deus da liberdade é um Deus livre e criou todas as coisas por sua livre e espontânea vontade. É o que nós vemos no Cântico dos Seres Celestiais sobre a criação em Apocalipse, quando ele diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E Paulo, falando sobre a criação em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 34, ele diz: quem foi o conselheiro de Deus na criação? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o salmista, cantando essa liberdade de Deus, ele diz no Salmo 115, versículo 3: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz, que lhe agrada,
que é da sua vontade, que Ele quer fazer. Glória a Deus. O Deus da liberdade criou o homem livre e com o poder de tomar decisão. É o que nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem, representando a sua raça, fez mau uso da sua liberdade, e por sua livre e escolha vontade, tomou do fruto proibido. E a Bíblia diz em Romanos 7,14 que a raça humana, por causa dessa decisão livre e espontânea de Adão, foi vendida à escravidão do pecado. Também está escrito: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E também está escrito: o salário do pecado é a morte. Mas o Deus da liberdade, prevendo que o homem iria fazer mau uso da sua vontade, da sua liberdade, e que o homem iria se tornar escravo do pecado, Deus de antemão providenciou o preço da liberdade do homem. Glória a Deus. Porque da semente da mulher, Deus providenciou o libertador. É por isso que o livro de Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque o libertador deveria pagar o preço da liberdade com a sua vida e com o seu sangue. E o cordeiro degolado em cima do altar prefigura o preço que o libertador deveria pagar para uma raça que estava escravizada no pecado e na morte. Por isso que o libertador foi tipificado pelo cordeiro que foi imolado no jardim do Éden, cujas peles serviram de vestes para cobrir a nudez e a culpa de Adão e Eva. O libertador foi simbolizado pelo cordeiro que foi sacrificado no altar de Abel, cujo o sangue selou a fé e o testemunho daquele homem justo. O libertador foi identificado pelo cordeiro que Noé imolou depois do dilúvio, cujo aroma suave e aprazível subiu às narinas de Deus. O libertador foi retratado pelo cordeiro que foi providenciado para ser sacrificado vicariamente em substituição a Isaac, que o livrou da morte. Glória a Deus. O libertador foi prefigurado pelo cordeiro que foi morto no lugar de José, cuja túnica foi mergulhada no sangue para livrar aquele homem da cova. O libertador também
foi personificado pelo Cordeiro Pascual, cujo sangue expandido nas portas e nas janelas protegia os israelitas do anjo destruidor. E ainda o libertador, ele foi simbolizado pelo Cordeiro que diariamente era sacrificado no santuário e no templo, apontando para aquele que havia de vir. Glória a Deus. Mas o Deus da liberdade não só providenciou o preço da liberdade, como também preparou o meio para a chegada do libertador. E as primeiras providências que ele tomou foi chamar Abraão para o caminho da liberdade, dizendo: sai da terra da escravidão, segue-me pela fé, anda na minha presença e ser perfeito. Mas Deus previu a Abraão dizendo: a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas em segundo lugar, o Deus da liberdade prometeu a libertação do povo de Abraão, dizendo em Êxodo capítulo 6, a partir do versículo número 6, dizendo: eu sou o Senhor Jeová, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra que prometi por herança a Abraão, a Isaque e a Jacó. E em terceiro lugar, Deus providenciando um meio para a vinda do libertador, ele conduziu o seu povo liberto para que pudesse libertar a terra de onde iria vir o libertador, porque está escrito: da terra de Sião virá o libertador. E a quarta providência que Deus tomou foi que todas as famílias da terra receberão a liberdade com a vinda do libertador. Glória a Deus. E desde então, Satanás, o Deus da escravidão, tentou escravizar o povo de Israel e a terra de Israel. Mas o Deus da liberdade mostrou ao seu povo que ele era capaz de libertar o seu povo das nações mais cruéis, dos deuses falsos e da escravidão do cativeiro.
E se formos ler toda a história de Israel, nós vamos ver que Deus não só libertou Israel do poder das mãos de Faraó, como também Ele libertou o seu povo do poder da mão da Babilônia, do poder da mão da Pérsia, do poder da mão da Grécia, de modo que nenhuma dessas nações, por mais poderosa que fosse, por mais violenta que fosse, foi capaz de manter o povo de Deus escravizado, porque o Deus da liberdade tinha promessa para com aquele povo, e o projeto e o plano que Deus estabeleceu com eles não poderia falhar jamais. Glória a Deus. Mas todas essas libertações não se compara com a maior e a melhor libertação que deveria vir por meio do libertador. E este libertador é o Cristo da liberdade. Glória a Deus. É por isso que quando João Batista viu o Cristo da liberdade se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, eis o libertador que veio pagar o preço da liberdade. Glória a Deus. E após o seu batismo, depois que venceu a tentação no deserto, a Bíblia diz que Cristo se dirigiu à sinagoga e lá leu no livro do profeta Isaías, em que está escrito: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para que eu evangelizasse os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Glória a Deus. O Cristo da liberdade veio nos libertar da ignorância espiritual. Nós estávamos afundados nas trevas da ignorância, na cegueira espiritual, tateando na escuridão, atrás de luz. Mas o Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E está escrito no livro de Provérbios que o justo é liberto pelo conhecimento. Conhecimento da verdade trazida por Cristo nos libertou da ignorância e da cegueira espiritual. Mas o Cristo também, o Cristo da liberdade, também veio nos libertar das doenças. Durante o seu ministério, ele demonstrou o poder sobre as enfermidades, curando e sarando todo tipo de enfermidade, todo tipo de molestia. Todas as pessoas que se aproximavam dele, que tocavam no seu manto, eram instantaneamente curados de suas doenças. Aqueles que chegavam para ele diziam: Senhor, se tu quiseres pode me purificar. Ele dizia: eu quero, porque essa é a livre vontade
vontade do Cristo, curar a todos. Eu quero ser livre. Uma mulher que estava morrendo de tanto derramar sangue, tocou apenas na ponta da sua orla, dos seus vestidos, e dele emanou um poder libertador, que tornou aquela mulher livre daquele mal. Ele olhou para aquela mulher ajoelhada, chorando e triste. Ele disse: mulher, tu estás livre desse teu mal, vai em paz. Glória a Deus. O Cristo da liberdade veio nos libertar do poder de Satanás. Pessoas possessas, pessoas que estavam sendo dominadas por Satanás, por demônios, quando se encontrava com Cristo, Cristo os libertava pelo poder da sua palavra libertadora. O homem que tinha uma legião de anjos, foi apenas tendo um encontro com Jesus Cristo, aqueles demônios não resistiram à presença daquele Cristo que veio libertar os cativos, que veio soltar os oprimidos, que veio quebrar o poder da opressão maligna. Foi liberto e em sã consciência voltou para a sua casa, proclamando a sua libertação e falando do Cristo, o libertador. E assim muitas pessoas oprimidas por Satanás foram libertas, porque se encontraram com esse Cristo libertador. O Cristo libertador veio nos libertar do poder da morte. Glória a Deus. E é interessante que Gregório de Nissa diz que Cristo, para ensinar o seu poder sobre a morte aos seus discípulos, fez de uma maneira pedagógica, para que eles pudessem compreender que ali aquele homem não só tinha poder sobre as enfermidades, mas também tinha poder sobre a morte. E como foi que Cristo deu esse ensinamento pedagógico aos seus apóstolos? Primeiramente, demonstrando a ele que ele era capaz de curar doenças incuráveis, doenças que eram sinais da morte. Ele expelia, ele curava. Em segundo lugar, Cristo demonstrou a eles que tinha o poder sobre a morte, quando ressuscitou uma menina de 12 anos, que havia morrido naquele momento. O seu corpo ainda estava quentinho e flexível, e Cristo a trouxe à vida. Mas Cristo também se encontrou com um jovem que já estava com o corpo rígido, já estava duro, dentro do caixão, caminhando para ser sepultado. E o Cristo parou o caixão, parou o enterro, e mandou que aquele homem, aquele jovem, ressuscitasse da morte. O Cristo se colocou diante da tumba de um homem já velho, morto há 4 dias, em estado de putrefação. E para mostrar o seu poder aos seus discípulos, ele disse: Lázaro, sai para fora. E aquele homem saiu. Diz que Cristo teve que ser específico e chamar pelo nome de Lázaro, porque se ele chegasse ali e dissesse: sai para fora, todas as pessoas ali naquele cemitério teriam erguido da sepultura. Quando aconteceu
quando Ele mesmo ressuscitou. Diz a Bíblia que Ele não ressuscitou sozinho, mas o poder sobre a morte foi tão grande sobre Ele, a luz da libertação que trouxe a imortalidade e a vida para sempre, quando penetrou na tumba fria de Jesus e ergueu o verbo da vida junto com Ele. Dezenas de pessoas também ergueram da sepultura. Glória a Deus. O Cristo da liberdade tem poder para nos libertar do poder da morte e do poder do pecado. Veio para nos libertar do poder do pecado. Quando Ele subiu na cruz e gritou: Tetelestai, está consumado. Naquele momento Ele estava pagando o preço da nossa liberdade com a sua morte e com o seu sangue. E diz a história que naquela hora o sacerdote no templo estava preparando-se para oferecer o cordeiro. O cordeiro já estava amarrado sobre o altar. E quando o sacerdote ergueu o cutelo para sacrificar o cordeiro, houve um grande terremoto. O templo se abalou, o véu do santuário se rasgou, o cordeiro escapou e o preço da nossa liberdade se consumou. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Quando Cristo da liberdade estava diante do tribunal para ser sentenciado à morte, Ele estava mudo como o cordeiro, mas no seu coração Ele dizia: eu hoje calo a minha boca, mas daqui a 50 dias eu levantarei um grupo de pessoas a quem vocês não poderão calar as suas bocas. E de fato, depois de 50 dias, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento fermente e impetuoso, em que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Era o Espírito da liberdade sendo derramado sobre aqueles crentes. E eis que surge agora um povo forte, revestido de poder, liberto, que não teme na morte quem a eles pertencer. E a Bíblia diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Glória a Deus. E o Espírito do Deus libertador, e o Espírito do Cristo libertador estava naqueles homens. E se esse Espírito está em nós, também nós temos liberdade,
também nós temos poder, também nós temos a graça de Deus, também nós temos as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Talvez você diga nessa noite: irmão Edinaldo, você está falando da liberdade e de todas essas coisas boas que advêm com a liberdade, mas quando eu olho ao meu redor, não é isso que eu vejo. O que eu vejo é pessoas angustiadas, pessoas aflitas, pessoas sofrendo. O que eu vejo é pessoas adoecendo, envelhecendo e morrendo. O que eu vejo é mães desesperadas, pais em profunda depressão, filhos entregues à corrupção. Você mesmo que fala da liberdade está preso em uma cadeira de roda. Eu falo da liberdade porque eu tenho por certo que os sofrimentos da vida presente não são para se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória muito excelente, e que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque não atentamos nós para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as coisas que não se vê são eternas. Glória a Deus. E a esperança que se vê não é esperança, porque como nós vamos esperar algo que nós estamos vendo? Mas se nós não esperamos, mas se nós esperamos aquilo que não vemos, com paciência nós aguardamos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza, e a certeza, e a certeza das coisas que nós esperamos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A glória da nossa liberdade será tão grande que atingirá toda a criação, libertando a natureza da escravidão. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus é o grande propósito da redenção da criação. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus será plena, atingindo o espírito, a alma e o corpo do homem, tornando o homem livre, liberto para sempre de suas mazelas. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus será desfrutada em um ambiente redimido. Essa terra que nós vemos decadente, escravizada na corrupção, vai ser liberta pela glória que se manifestará no corpo dos filhos de Deus. E essa própria natureza amaldiçoada, escravizada, experimentará o poder da libertação, porque a liberdade gloriosa do Filho de Deus será a mais alta forma de liberdade.
Glória a Deus. Mas escute, para concluir. Só terão essa liberdade gloriosa aqueles que agora têm as primícias do Espírito. Só terão aquela liberdade gloriosa, aguardada no futuro, cuja glória é maior do que todos os nossos sofrimentos. Mas só irão participar dessa liberdade gloriosa aqueles que têm as primícias do Espírito. Primícia, selo e penhor do Espírito é a mesma coisa. O crente, para participar da liberdade, precisa ter as primícias, ter o selo e ter o penhor do Espírito. Paulo escreveu o seguinte em Efésios 5:30: no Espírito fostes selados para o dia da libertação. Efésios 1:14 ele diz: o Espírito Santo é o penhor, a garantia de que nós receberemos a herança que Deus nos prometeu. Essa herança consiste na completa libertação do seu povo para o louvor da sua glória. Então as primícias, o selo, o penhor é o início da obra que o Espírito começou em nós. É a habitação do Espírito no crente. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se o Espírito começou em você a boa obra da regeneração, da adoção e da santificação, com certeza Ele vai garantir de que essa obra vai ser completada, porque as primícias não só são os primeiros frutos da obra da salvação em nós, mas também é a garantia de que essa obra vai ser concretizada no dia de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porém, eu quero concluir com duas advertências sobre a liberdade. A liberdade é um dom maravilhoso, mas nós temos que ter muito cuidado com a liberdade. Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Primeira advertência: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. O crente, uma vez liberto da religião falsa, do engano religioso, da ignorância espiritual, depois de liberto, ele não pode se meter debaixo do jugo da escravidão, que são ensinamentos falsos, que são heresias destruidoras, que são doutrinas enganadoras, que venha colocar de novo sobre o crente a escravidão. Em vez de ele estar adorando e servindo a Deus com os lábios puros, com o coração renovado, está cego, escravizado, oprimido por doutrinas de homens.
correndo atrás de qualquer vento de doutrina inconstante, sem firmeza. Então essa é a primeira advertência: cuidado para que vocês não sejam enganados pelos falsos mestres, pelo falso ensino, e tornem-se escravos novamente. E a segunda advertência de Paulo está no versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É o crente que acha porque é liberto, pode tudo. Os coríntios diziam: tudo me é lícito. Mas Paulo disse: mas nem tudo convém. Os coríntios diziam: tudo eu posso fazer. Paulo dizia: mas nem tudo edifica. Então cuidado para, achando-se que é livre e liberto, venha usar da liberdade para dar ocasião à carne. Cristo me libertou por sua graça, então eu posso fazer qualquer coisa que eu continuo ainda salvo. Cuidado. Então, esses dois extremos, cuidado para não se aprisionar na formalidade da religião, mas também cuidado para não cair na libertinagem da carne. Mantenha o equilíbrio na liberdade com que Cristo nos libertou, e andando nesse caminho da liberdade, nós chegaremos àquele lugar livre da dor, livre do sofrimento, livre da morte, e para sempre contemplando a face do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.